Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançam um novo banco de desenvolvimento e se comprometem a disponibilizar 100 bilhões de dólares para socorrer países emergentes. As iniciativas formalizadas em julho durante a 6ª cúpula do BRICS na cidade brasileira de Fortaleza estariam inaugurando uma nova ordem econômica mundial? Os 5 países do BRICS abrangem 26% da área terrestre do planeta e abrigam 42% da população mundial. Juntos respondem por 1/5 do produto interno bruto global e se destacam também por suas riquezas naturais. Desde 2009, os líderes do BRICS eles se reúnem em cúpulas anuais, tendo então cada país já sediado uma dessas reuniões de líderes. Com o ingresso da África do Sul no mecanismo em 2011, então tivemos 5 cúpulas no período de 2009 a 2013. Mas foi agora em julho deste ano, na 6ª cúpula, que o BRICS parece ter decolado de fato, marcando a entrada em um segundo ciclo. Da reunião de Fortaleza, saíram os primeiros resultados concretos do grupo, que ganhou o status de mecanismo político internacional com a criação de um banco e de um fundo anticrise. O novo Banco de Desenvolvimento terá sede na China e será agora presidido pela Índia. Depois, o Brasil terá direito a chefiá-lo, seguido por Rússia, África do Sul e China. Os mandatos serão de 5 anos. O Conselho de Administração, presidido primeiramente pelo Brasil, vai decidir sobre planos de investimento e de expansão. O Conselho de Governadores, pela Rússia, vai ser responsável por supervisionar o cumprimento de diretrizes. Haverá ainda uma subsidiária africana para o banco, que será estabelecida na África do Sul. Conversamos com o embaixador da Índia no Brasil. Ele falou sobre o papel de seu país nessa nova etapa do BRICS. Estamos muito felizes com a configuração igualitária que foi aprovada no novo Banco de Desenvolvimento. E todos os países do BRICS vão agora trabalhar conjuntamente para fazer com que o novo Banco de Desenvolvimento tenha êxito. Na Embaixada da China, em Brasília, repercutimos a escolha da 2ª maior potência econômica mundial para sediar o banco. Xangai é o centro econômico e financeiro da China. Sua economia está em primeiro lugar entre todas as cidades dos países do BRICS. A escolha de Xangai como sede do banco foi uma decisão comum, tomada com muita cautela. O novo Banco de Desenvolvimento é a primeira instituição financeira multilateral criada por países em desenvolvimento para evitar ou impedir, de forma coletiva, choques externos e riscos financeiros. A criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas do BRICS ainda precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo de cada um dos 5 países do grupo. Diante disso, na sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o chefe da divisão de BRICS explica que a previsão de funcionamento da instituição é para daqui a 2 anos. Houve a identificação de necessidades não atendidas em países de desenvolvimento, sobretudo em áreas como infraestrutura e desenvolvimento sustentável, e a constatação de que o crédito para atender a essas demandas é insuficiente. No caso do arranjo contingente de reservas, que é o nome desse fundo de ajuda mútua, os beneficiários serão os próprios BRICS. Então, liberando o FMI a cuidar de países em desenvolvimento em situação mais vulnerável. Esse fundo, então, seria acionado somente em situações emergenciais em que houvesse dificuldades de balanço de pagamentos. Apesar de que numa primeira etapa apenas os integrantes do BRICS terão acesso ao banco, numa segunda fase, outros países emergentes poderão se beneficiar. No terceiro dia da cúpula do BRICS, em Fortaleza, participaram como convidados os presidentes de 11 nações sul-americanas. Entre eles, Cristina Kirchner, da Argentina. O país enfrenta dificuldades econômicas e já sinalizou interesse em um futuro empréstimo do novo Banco de Desenvolvimento.
O convite a chefes de Estado de países da América do Sul criou a expectativa de que o BRICS possa vir a ter novos integrantes. No momento, a nossa avaliação é que o BRICS tem uma composição ideal, com 5 membros. A última modificação foi em 2011, com o ingresso da África do Sul, mas isso não quer dizer que o BRICS esteja fechado para o diálogo com outros atores, principalmente do mundo em desenvolvimento. Esse foi o sentido, então, do convite estendido aos presidentes sul-americanos que participaram desse diálogo, e esse exercício foi inspirado numa iniciativa tomada pela África do Sul em 2013, que permitiu a presença de líderes africanos na cúpula de Durban. O acordo assinado em Fortaleza permite que novos países se associem ao Banco do BRICS, desde que os 5 fundadores mantenham um mínimo de 55% de participação conjunta. O novo Banco de Desenvolvimento terá capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente entre os fundadores. Os países do BRICS terão prazo de 7 anos para disponibilizar os recursos em parcelas crescentes. Com 50 bilhões de dólares, não haveria o risco do banco, digamos assim, não prosperar. O que se espera é que se aumente esse capital nos próximos anos. O arranjo contingente de reservas terá 100 bilhões de dólares, 41 bilhões da China, 18 bilhões do Brasil, Índia e Rússia cada e 5 bilhões da África do Sul. Outra questão é que entre os 5 países do BRICS, só na China o crescimento econômico tem sido sólido. Para a China não é interessante que ela tenha uma preponderância sem que haja antes um diálogo. Os temas econômico-comerciais, eles fazem parte da agenda do BRICS de uma maneira assim, bastante evidente, né? Toda a cúpula do BRICS é precedida por uma reunião de ministros do comércio. O comércio intra-BRICS cresceu muito no período de 2002 a 2012. Mais de 10 vezes, mas é um comércio ainda muito concentrado nas vantagens comparativas dos países. Então, a ideia seria que ele se tornasse mais diversificado, o que requer, então, algum esforço. Assumindo a liderança dos países emergentes, os países do BRICS querem realmente influir nas reformas de governança do Banco Mundial e do FMI, aprovadas em 2010 e nunca implementadas. No Fundo Monetário, os Estados Unidos têm poder de veto, os Estados Unidos têm o poder de decisão. Se juntar com o Reino Unido, mais alguns países avançados, ele tem o poder de decisão. Então, enquanto que no Banco dos BRICS, nós temos um poder igual, né? O poder se dá pela participação no capital. O que é importante salientar como resultado da cúpula do BRICS é a mensagem que foi dada no sentido de que as instituições de governança internacional, seja no plano financeiro econômico, quanto no plano político, precisam se atualizar. Essa é a importante mensagem do BRICS, enfim, a de que essas instituições devem refletir o peso que esses países têm na realidade.